enquanto deslocado em relação àquele produto onde estava havendo uma pesquisa e a realidade ali fora. Ou seja, o diálogo entre o investimento na pesquisa e a necessidade, né, do setor produtivo, a necessidade das classes populares, a necessidade da sociedade, ficava profundamente distanciada. Eu acho que essa estratégia de convergir a necessidade existente, particularmente na economia real e concreta, com os recursos destinados para o fomento à pesquisa e à tecnologia, me parece ser fundamental. E isso caracteriza a necessidade de uma política pública. Essa política pública requer recursos, né? E eu tenho, como governador, absoluta compreensão desse processo. Nós estamos formando a base, nós estamos chegando agora, né? Nós estamos armando diversas situações que vão naturalmente passar a fazer parte das nossas relações, das relações públicas do governo com a sociedade, do governo com as demais instituições. Por exemplo, nós criamos o Empreender. O Empreender vai soltar um primeiro edital, geral, naturalmente, de cerca de 5 milhões de reais. A nossa meta é, por baixo, investir 20 milhões em arranjos produtivos, em investimentos até individuais, até o final do ano, nesse primeiro ano. Poderemos investir muito mais, caso a gente tenha a capacidade de ativar algumas linhas convergentes, como é o caso da linha do BNDES, que nós estamos trabalhando, exatamente o BNDES social. Temos uma resposta positiva, né, dos vários contatos que nós tivemos, mas eu só posso anunciar isso oficial quando tiver a assinatura do papel e o dinheiro na conta, como se diz, para poder fazer a política pública de geração de renda. Mas, concretamente, tem um bom caminho. E tem um bom caminho porque, me permitam só compartilhar isso, há 6 anos atrás, em 2005, eu tinha acabado de assumir a prefeitura de João Pessoa e tínhamos iniciado esse processo do Empreender, um programa de geração de renda. E eu fiz, como fiz agora, uma opção muito clara, porque no Brasil os orçamentos são tão apertados que a grande discussão na geração de renda é a fonte de recursos. Ou seja, não adianta você achar que vai vir do orçamento estabelecido, porque isso não existe. Assim, é difícil você tirar de algum canto para poder dizer, não, vou fazer tal financiamento ali no programa de geração de renda. E eu particularmente fiz a seguinte opção: taxar os fornecedores do poder público. Taxamos em 1,5% apenas e passamos a pagar, dentro das possibilidades do município, que rapidamente conseguimos isso, religiosamente em dia. Então pagava, não tinha qualquer outra taxa, ninguém precisava falar com o prefeito, falar com o secretário para poder receber aquilo que era de direito, né? E ao mesmo tempo, cada pagamento que se fazia acima de 10 salários mínimos caía num fundo específico, que era o Fundo de Apoio aos Pequenos Negócios, do Empreender, que teve a capacidade, em 6 anos, de atingir 22 milhões de reais numa única cidade. Para a gente ter ideia do que isso significa que uma cidade com 700 mil habitantes, que em cada 70 pessoas, desde um recém-nascido até quem tem 90 anos, 100 anos, enfim, de cada 70 pessoas, uma, se fosse, né, fazer uma divisão direta, uma tinha acessado o crédito do Empreender. Portanto, é algo muito forte, né? É algo assim que eu jamais imaginaria que nós pudéssemos chegar a isso. Nós tomamos o mesmo caminho no Estado. Escolhemos fonte de recursos, já estamos trabalhando dessa forma e vamos trabalhar através dos editais, né? Para nós é fundamental, para ativar uma linha específica, e a cada ano nós podemos, disponibilizando 300 mil reais, podemos talvez, em nível de FINEP, trazer 2 a 3 milhões de reais, para poder fazer uma linha específica, exatamente de apoio ao desenvolvimento tecnológico, de apoio à pesquisa. Fora os editais que a gente possa trazer via FINEP. Ou seja, são primeiros passos que nos permitem dialogar com o setor e construir uma política pública. Porque, na essência, nós vamos ter que trabalhar em várias áreas. A Paraíba tem uma boa capacidade de inovação tecnológica, indiscutivelmente.
A Paraíba tem uma grande quantidade proporcional de pesquisadores, né? Na verdade, somos o terceiro do país e vamos ser o segundo no final do ano, porque a população é menor, a produção também de pesquisadores também é maior e vai proporcionalmente passar São Paulo e vai ficar atrás de Santa Catarina. Mas nós temos um péssimo histórico na quantidade de anos escolares, na carreira escolar. Nós somos um dos piores estados, quer dizer, o Nordeste todo se nivela por baixo. Nós ainda ganhamos de Pernambuco, para você ter ideia. Ou seja, nos falta, por parte de uma grande concentração de pessoas, um número maior do processo escolar. Nós temos uma média de 5 anos e meio, média naturalmente, né? Uma média de 5 anos e meio é muito pouco, é muito pouco. Então a gente vive um momento, né? uma parte que você tem uma alta potencialidade na pesquisa, né? Você tem uma boa capacidade de inovação tecnológica e você tem uma baixa escolaridade. Então é preciso trabalhar na escolaridade e é preciso construir uma política pública que chegue junto da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, buscando aliar ao desenvolvimento das nossas potencialidades. Essa que eu acho que é o grande passo que a gente pode dar e que daremos. Evidentemente que nós vamos tentar, já esse ano, disponibilizar essa parte dos recursos do empreender para que a gente tenha uma possibilidade de captação superior na esfera federal e possa lançar um outro edital para que, de apoio à pesquisa, de apoio ao desenvolvimento tecnológico. Uma outra coisa que eu acho também importante, que eu falei do empreender, mas nós estamos trabalhando muito no sentido de estabelecer uma espécie de saneamento financeiro, um equilíbrio financeiro. Porque um Estado desequilibrado, e você pode até fazer uma coisa ali, outra por lá, mas você não consegue projetar políticas públicas. Você não consegue pensar a médio e a longo prazo. Né? E esse é um drama real da Paraíba hoje. Porque ela tem que dialogar permanentemente com o passado, Alexandre. Ou seja, com o passado, do ponto de vista de débito, de ter que naturalmente pagar aquilo que o Estado contraiu, né? Fulano citando, mas é o Estado que contraiu, e ao mesmo tempo não consegue ter uma capacidade de ter recursos próprios para poder ativar algumas políticas. Nós estamos hoje basicamente na linha de recursos do Fundeb, estamos avançando na área de educação, pelo menos na parte da estrutura, estamos na linha do SUS, inclusive praticando e começando a praticar de uma forma muito forte a política dos editais, porque aí você despersonaliza, você republicaniza as relações e você estabelece critérios que vão nortear as relações entre o poder público e a sociedade como um todo. Né? E a linha das estradas, porque nós conseguimos destravar, depois de 3 anos, um empréstimo da Corporação Andina de Fomento. Esse em resumo, são as áreas que o governo do Estado, nesse momento, consegue ativar, porque não dispõe de um equilíbrio capaz de fazer com que as demais áreas possam, naturalmente, ter os seus recursos reservados e, mesmo um pouco de início, e passar a desenvolvê-los. O nosso grande desafio é equilibrar o Estado. O nosso grande desafio no mais curto espaço de tempo, é estabelecer recursos próprios, mesmo, repito, que sejam pequenos inicialmente, mas recursos próprios para cada político, e aí nós, além do empreender, precisaremos dialogar com orçamento próprio para o desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, não apenas somente para pagar pessoal, não somente para pagar o custeio, mas para pensar na relação com a sociedade civil organizada, seja instituições, seja o próprio setor econômico propriamente dito. E, ao mesmo tempo, reforçar nesse momento, né, eu vou chamar de obsessão que nós estamos construindo, que é dar um corte na relação do Estado com as suas micro e pequenas empresas. Nós já assinamos um decreto estabelecendo compras governamentais até R$80 mil, onde couber, naturalmente. Assinamos o decreto somente para licitação para micro e pequenas empresas. Nós já temos dentro do empreender recursos para, nesse edital, estabelecer crédito para essas empresas que, porventura, ganhem essas licitações e que talvez não tenham naquele momento um capital de giro com capacidade de
e atender a demanda, nós vamos entrar com o crédito, é reembolsável naturalmente, claro, mas vamos entrar com o crédito. Nós já está sendo formatado no dia 23 de maio, uma equipe precursora da Petrobras, que vai ser a primeira grande empresa, que vai vir para aquilo que nós estamos chamando de diálogo. Nós vamos trazer inicialmente a Petrobras e vamos juntar todos os setores produtivos. E a Petrobras vai poder dizer o que quer, o que vai comprar dentro de 4, 5, 6, 8 anos, de acordo com a programação daquela hiperempresa. Ou seja, a partir disso, nós vamos ter capacidade, aliado ao BNDES, que estará presente dentro desse arranjo, né? Nós vamos ter capacidade das empresas paraibanas se programarem para poder disputar um mercado que é fundamental. Você imagina o que a Petrobras comprando desde roupa, a programas, a sistemas, a parafusos, a tudo que você possa imaginar. E você imagina isso tendo prosseguimento, o que é que nós queremos fazer, trazendo um estaleiro, que é a nossa próxima foco, né? Aquele estaleiro Atlântico que está ali no Complexo Suave, que também é um consumidor voraz de tudo, porque para você fazer um navio, você compra muito mais coisa do que para construir um edifício. Né? No navio você compra tudo, de plástico, a tecido, a tudo, né? Tudo, absolutamente tudo. E esses diálogos, né, produtivos, eles precisam se tornar corriqueiros, porque dessa forma eu acho que a gente abre espaço para colocar as empresas no nível de disputa com outras empresas, naturalmente, de outros estados, e ao mesmo tempo aproveitar aquilo que a Paraíba já tem, que é essa capacidade de inovação, e buscar naturalmente desenvolver o nosso estado. O desenvolvimento da Paraíba é fundamental. Nós temos uma relação extremamente esdrúxula entre a presença do poder público, propriamente dito, e particularmente muito com a sua folha, né? A presença das fontes oficiais de financiamento e a presença do setor privado, do setor não governamental. Ou seja, é uma relação muito esquisita, porque é preciso desenvolver essa outra parte, porque a parte do Estado chegou no seu limite. Você não tem como correr. É preciso você qualificar a parte do Estado para que a gente invista naquilo que seja mais importante e mais, digamos assim, e que consiga fazer com que outros setores e outras cadeias sejam progressivamente ativadas. Essa é a função do Estado. É preciso que o Estado se desenvolva dessa forma, e criando as condições de um desenvolvimento por parte da sociedade. Porque hoje 46% da massa salarial vem do poder público. 46% da massa salarial dentro desse Estado vem do poder público. Ou seja, nós precisamos ampliar. Não é diminuir a do Estado, mas é ampliar. E naturalmente essa relação vai se modificar. Nós precisamos ampliar a partir de uma perspectiva de desenvolvimento a curto, médio e longo prazo, que possam atingir não só o setor primário como a agricultura, que hoje praticamente é pouquíssimo. Nós temos 4,5%, 5% do produto interno bruto, enquanto que o Rio Grande do Norte, um estado menor do que a Paraíba, que a fonte d'água que tem se alimenta das águas que vêm da Paraíba e que só na agricultura, nos últimos 10 anos, consegue hoje ter um produto interno bruto maior do que a agricultura e a indústria juntas da Paraíba. Ou seja, é algo que não cabe no figurino da Paraíba. É algo que é inaceitável. É preciso desenvolver o setor primário e até o setor terciário dentro de uma política, repito, de longo prazo. E essa política ela não pode estar, vamos dizer assim, diretamente interligada. Ela precisa ser uma política de Estado. Ela não pode ser simplesmente uma política de governo. Precisa ser uma política de Estado. Né? E para ser uma política de Estado, um Estado tão difícil politicamente como o nosso, é preciso que a gente tenha participação. É preciso que os setores falem mais, expressem mais, sem qualquer problema. Sem qualquer problema dos nãos e dos sims, mas é preciso que se participe mais. Porque aí você forma uma massa crítica capaz de sobreviver a qualquer tipo de tempestade ou marola política. Porque o debate passa a ser o principal. O debate sobre os caminhos e as políticas públicas devem ser a parte principal desse processo. Né? E eu creio que não há outro caminho para nós, para poder fazer com que essa balança dos 46% e 54% ela se conforme em outra magnitude, para fazer com que o nosso Estado recupere, ou melhor,
implemente um processo de ampliação da escolaridade, que é isso que a professora Marlene estava aqui dizendo sobre os nossos números de analfabetismo, sobre a qualidade do nosso ensino, que é preciso, do ensino médio, do ensino fundamental, que é preciso melhorar, enfim, e da nossa capacidade de fazer com que esse Estado ofereça a quem aqui está, e quem inclusive possa participar, seja de um curso universitário ou de um curso profissionalizante, tenha a capacidade de absorver, ou seja, dialogar a política pública com a realidade local. Porque senão você coloca por exemplo, um curso da própria UEPB ou de qualquer instituição pública numa região, as pessoas vão para lá, se formam e vão embora. E a única coisa que fica é simplesmente a formação e as pessoas vão todo mundo embora. Se a gente aliar a realidade econômica ali existente com a formação, nós vamos ter uma boa perspectiva de que muita gente fique naquela região e desenvolva a região. Ou seja, esse é um diálogo que é fundamental, eu acho, para todos nós. Finalmente, né, me parece que é fundamental, dizer da disposição do Estado, professora Priscilene, de estabelecer e concretamente realizar o Centro de Inovação Tecnológica Câmara de Araújo. Essa é uma coisa que é importante. O Estado não está nos seus melhores momentos, mas nós vamos rapar um tacho para poder fazer isso. Porque eu sei que é importante implantar políticas de polos, né? É fundamental. E é preciso que a gente supere coisas menores. É preciso que a gente tenha a capacidade de pensar, se eu não vou dizer grande, pelo menos médio. Vamos pensar para diante, vamos perceber que quando o barco vai, quem estiver dentro do barco vai bem. Eu penso assim, eu não tenho por que atrapalhar ninguém, eu quero ir junto. Ora, eu quero fazer parte da história, contribuir para que essa história avance. Né? E é importante que as coisas sejam assim. É importante que a gente perceba as nossas responsabilidades enquanto agentes públicos, as responsabilidades de cada parte integrante desse grande coletivo, e particularmente desse que a Angelil cita, desse que já é histórico aqui dentro. Nós não precisamos modificar nada, as coisas já estão aqui, nós não precisamos inventar nada, as coisas já foram inventadas, né? E é preciso que você potencialize aquilo que aqui esteja. E eu quero só dizer que da nossa parte, da parte do governo do Estado, no qual eu represento, naturalmente, nós estamos absolutamente tranquilos e querendo que essa roda rode. Queremos que as coisas aconteçam. Querendo desburocratizar. Queremos compreender a Fundação Parque Tecnológico como um parceiro essencial que está com a mão na massa, amigo. Está lá. Então vamos potencializar isso. Não tem por que inventar, sinceramente, absolutamente nada. Vamos todo mundo junto. Vamos fazer com que as coisas aconteçam rápido. Sabe por quê? Porque nós temos pressa. Nós temos muita pressa. Porque nós podemos multiplicar as coisas que começam a acontecer. E esse é um dado que é importante. Porque onde tem vontade, onde tem respeito, onde tem uma clareza de que é preciso construir o caminhar, e esse caminhar chama-se uma política pública, as coisas acontecem. O que acontece em outros cantos, por que não vai acontecer aqui? Claro que vai acontecer aqui. Né? Agora, cabe a nós estar à altura dessa história. Eu quero, sinceramente, dizer que essa pressa, ela é importantíssima. É preciso que as coisas aconteçam. É preciso que a gente deixe o CITA para lá, porque ele já foi realizado, e passe a olhar, como nós já estamos olhando para o Porto Seco, passe a olhar para uma potencialização de uma política de formação de recursos humanos e para uma política de incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico. É preciso fazer com que as coisas convirjam nesse momento. E eu quero expressar isso porque eu acho que é um direito e um dever nosso desvencilhar as burocracias, né, ver aonde potencializa mais as coisas. Eu quero dizer que nós não queremos absolutamente criar nenhum tipo de empecilho. Apenas queremos ver um conjunto de empresas formatadas em torno de um polo, fazendo com que uma proposta de futuro há tanto tempo passe a ser passado pela existência real e concreta, pelo acontecimento real e concreto daquilo, que a gente passa a pensar em outras coisas. Temos muitas coisas a pensar. Né? É como eu disse, nós temos muita pressa. Eu tenho absoluta certeza disso e acho que as instituições e os agentes privados ou públicos
percebem isso. Eu espero que a gente possa construir muitas coisas, mas, repito, depende muito da nossa possibilidade de destravar processos, né, de fazer com que os órgãos públicos, como o próprio Estado, funcionem cada vez melhor e mais rápido. Isso não é um favor meu, isso é uma obrigação. Penso assim em relação a mim e penso assim em relação a todo e qualquer dirigente público. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Convidando a